Paz do Senhor, irmãos. Deus é bom. Graças a Deus podemos estar aqui nesta manhã. Nós sabemos que o nosso Deus, Ele é bom, Ele nos ama. E diz a Bíblia que Ele nos amou com amor eterno. E eu agradeço a Deus por esse privilégio, essa oportunidade de poder estar aqui e partilhar a palavra de Deus. Antes de partilhar a palavra de Deus, eu queria agradecer à igreja pelas vossas orações e não só apoio e ajuda. Eu levei minha filha para a última consulta. A última não, ainda tenho outra consulta com a menina. Ela tinha um problema na perna. E fez a cirurgia e as coisas não correram bem, mas finalmente, depois de outra cirurgia, as coisas correram muito bem. E eu agradeço a Deus como passamos na consulta na semana passada, e a médica, depois de raio-x e observações, ela disse que a menina está mesmo muito bem. Eu agradeço a Deus. Obrigado também às orações dos irmãos, e agradeço muito também o nosso irmão Jorge, Dr. Jorge e a sua família, Paula, José Carlos, Pastor Antônio Gonçalves e os irmãos que de uma maneira ou de outra nos ajudaram nessa situação. Ainda temos última consulta com a médica da reabilitação física para a semana, e eu agradeço a Deus como Deus já operou e vai continuar a operar. Deus vai continuar a trabalhar. Amém? E obrigado aos irmãos mais uma vez pelas vossas orações e ajuda em todos os sentidos. Irmãos, eu queria somente fazer umas coisas. Eu queria os irmãos... Eu vou deixar uns papéis aqui e eu vou explicar, os irmãos vão depois. Os irmãos vão me acompanhar depois. Eu vou explicar o que eu pus e os papéis, algumas notas que eu tomei. Aqui eu pus Adão e raça humana. Adão, raça humana, pecado, maldição, condenação, morte, doenças, etc. Inferno. Aqui. E aqui eu pus Deus, sua graça, seu amor, Jesus Cristo, a sua morte vicária, ou morte como nos substituiu e levou os nossos problemas, e a sua morte redentor, e o Espírito Santo, o selo eterno da redenção, aqui. E aqui eu pus salvos, justificados, redimidos, adotados, uma eternidade gloriosa com Deus, etc. Então, os irmãos estão a ver mais ou menos, amém? Aqui eu pus Adão, a raça humana e os problemas lá. Aqui eu pus Deus, Jesus, Espírito Santo, focando ali. Pronto, claro, eu queria trazer essa cruz para a frente aqui, mas não consigo. E atrás da cruz estaria a graça de Deus, o amor de Deus, e a cruz aqui. E no outro lado, os salvos, os justificados, os redimidos, os adotados, os perdoados, pecados, novas criaturas, ali no outro lado. Meus amados irmãos, antes de avançarmos, eu queria fazer algumas leituras na palavra do Senhor, como o nosso irmão já orou, o irmão Tiago já orou. Eu queria... eu não trouxe meus óculos aqui. Eu saí depois, cheguei na igreja e vi depois que estava sem os óculos. Mas os irmãos vão colaborar comigo, amém? Os irmãos vão me ajudar nessa leitura. Eu queria aqueles que têm a Bíblia, também os irmãos lá da multimédia, se nos pudessem ajudar, com Efésios 2, 8 até 10. E Colossenses 2, 14. 2 Pedro 3, 18. Mas vamos começar com a primeira leitura, Efésios 2, 8 a 10. Livro de Efésios 2, 8 até 10. Diz a Bíblia, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Versículo 9.
Não vendo as obras para que ninguém se glorie. 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nelas. Agora, Colossenses 2. Colossenses 2, 14. Vamos fazer assim algumas leituras. E havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós, nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu-o do meio de nós, cravando-o na cruz. Tá bom, irmão. Irmão pode avançar para a segunda carta de Pedro 3, 18. Segunda Pedro 3, 18. Diz a Bíblia: antes crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como até o dia da eternidade. Amém? Graças a Deus, meus amados irmãos. Eu estava a preparar a mensagem quando eu sabia que eu é que estaria a ministrar a palavra. Eu vi numa quarta-feira, no domingo passado. Depois eu vi que o pastor começou a falar algumas coisas que eu queria falar. Que eu queria falar, não. Que está na Bíblia, que eu já estava a planejar. Mas eu vi que ele começou a falar da graça de Deus, de outras coisas. Assim falei, graças a Deus. Não sei se vou mudar a mensagem. Eu vou manter, pode ser, pronto. Deus fala de muitas formas e não quer mais. O que Deus puder colocar no nosso coração, falar, mesmo com outra pessoa já tivesse falado aquela mensagem, e a gente avançar com o que Deus colocou no nosso coração. E depois eu falei, olha, vou mudar mais um versículo aqui. Vou pôr 2 Pedro 3,18. Chego na quarta-feira, o pastor estava lendo 2 Pedro 3,18. Falei, tenho mesmo que avançar com meus versículos e avançar com aquilo que está no meu coração. Amém? Glória a Deus. Meus amados irmãos, o que eu queria falar nesta manhã, eu sei que não vai ser nada novo para os irmãos. A palavra de Deus, até porque por esse espaço aqui e os líderes que os irmãos têm e os pregadores, que pronto, os irmãos sabem que Samuel foi meu professor, às vezes do instituto, não só ele, mas como a esposa também, né? E os irmãos pregar na presença de um professor, sempre temos as nossas dificuldades, mas porque os irmãos sabem, quando estávamos no Instituto Bíblico, é um dos vícios que a gente tinha. O Samuel não tem esse problema. Mas nós tínhamos hábito de ver as pessoas e corrigir. Porque eles pregavam, a gente sabia se estava fora do contexto, estava no contexto, a homilética estava bom, a hermenêutica estava fora. Porque estávamos aprendendo com o pastor Lourenço, a homilética e a hermenêutica. E como alunos, e aquilo começou a tornar um pouco de vício. Né? Mas nós sabemos que a palavra de Deus, ainda que possamos respeitar aquelas regras, mas a palavra de Deus, ela é o que é, independentemente da homilética e da hermenêutica. Amém? Ela é a revelação de Deus, é a inspiração de Deus, e nós abrimos nossos corações para aquilo que Deus quer falar conosco. Nessa manhã, eu queria pensar rapidamente com os irmãos. Os irmãos sabem, quando Deus criou os céus, a terra e o mar, eu vou andar entre aqui, nessa coluna, e outra coluna, tendo a cruz como o centro. Quando Deus criou os céus, a terra, o mar e todas as coisas, diz a Bíblia, no 6º dia, Ele criou depois Adão. Amém? Criou Adão a sua imagem e semelhança, a imagem moral. Claro, Deus não tem esse corpo como nós, né? Mas Deus criou um homem, né? Um homem que tem, Deus, depois da terra, fez esse homem. E soprou nele no fôlego de vida. Pôs a vida dele no Adão. E Adão, diz a Bíblia, ele levantou. Né? Levantou assim e na minha imaginação, eu comecei a imaginar, Adão quando levantou, ele viu Deus. Viu Deus. Pronto, alguns podem dizer, não, ele nunca viu Deus. Pronto, eu acredito que ele viu Deus, andou com Deus e caminhou com Deus. E eu não sei quanto tempo isso levou. Quando Deus criou Adão, o tempo que ele estava a caminhar com Adão, Adão estava num estado perfeito. Ele relacionava com Deus. Aquela comunhão era saudável, maravilhosa. E Deus depois fez passar o sono no Adão e tirou a costela de Adão. É interessante quando a gente começa a pensar nisso, irmãos. Deus podia inventar uma outra Eva fora de Adão.
podia pegar a terra e fazer uma outra Eva. Deus podia fazer isso. Ou haja Eva, e ela surgiria, né? Mas Deus soprou a vida. Aliás, também há outra coisa que Deus também podia fazer. Deus, mesmo fazendo a Adão do barro, do pó da terra, podia tirar a porção do barro e construir uma outra Eva. E depois sopraria no Adão e na Eva. Mas Deus não fez isso. Mesmo Adão, ele soprou vida. E Adão com vida, Deus tirou a costela. E essa costela tinha vida. Essa costela tinha alma. Aquela costela tinha espírito. Aquela costela tinha tudo que Deus tinha posto lá no Adão, partilhou isso com Eva. É por isso que alguns dizem é alma gêmea. E essa unidade, essa união é indivisível. É uma pessoa feita em dois. Em dois. É tipo a alma de Adão, Deus partilhou para Eva. Espírito de Adão, Deus partilhou com Eva. Sangue de Adão partilhou com Eva. Corpo de Adão, nervos e que é a mesma noutra dimensão. Meus amados irmãos, é por isso que Deus respeita e honra o casamento. E nós devemos também respeitar e honrar o casamento. Amém? E diz a Bíblia, esses dois, Deus os visitava. É interessante que Deus visitava esse casal. Eles andavam com Deus, caminhavam com Deus e falavam com Deus. Isto é maravilhoso. Sem pecado, sem nenhum mal. E cada dia a presença de Deus estava lá no jardim. Deus caminhava com eles e eles falavam com Deus. Deus falava com eles. Oh, irmãos, eu não sei quanto tempo isso levou, mas é uma coisa maravilhosa. Adão desfrutando da presença gloriosa e abundante de Deus, abundância dos alimentos, abundante a água, a saúde abundante, a alegria, a perfeição, amor, gozo, tudo, as qualidades maravilhosas que Deus havia posto no Adão e Eva, eles desfrutavam disto. E ele amou Eva com a dimensão do amor perfeito. Amor perfeito. Amor que não aponta o dedo, não queixa, não critica, não deita abaixo, tu és isto, mas aquilo, etc. Não havia isto. Era, tu és uma bênção, és uma beleza, és lindo, és maravilhoso. Aquela perfeição. E a gente não sabe quanto tempo isso levou. Mas o certo é que, meus amados irmãos, infelizmente, tentados por Satanás, eles desobedeceram. Falo eles, Eva foi tentada, caiu. E também deu fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, Gênesis capítulo 3. E eles pecaram, os dois pecaram contra Deus. E ao pecarem, o pecado entrou na vida deles com a consequência do pecado. E meus amados irmãos, é uma coisa, Adão e a raça humana, quando Adão pecou, ele e Eva, quando eles pecaram, o pecado contaminou a alma, espírito e o corpo de Adão e Eva. Foram contaminados. A terra foi amaldiçoada, eles pecaram contra Deus, contaminados pelo pecado, e, diz a Bíblia, espiritualmente eles morreram logo. Porque o pecado, como fala Isaías 59, versículo 2, o pecado, aliás, separa o homem de Deus. Não só a nação de Israel, mas todo pecador estava separado de Deus por causa do pecado. E meus amados irmãos, aqui a raça em Adão viria toda a raça humana. Toda. E diz a Bíblia aqui, Adão, por causa daquele pecado, como nós sabemos, depois recebeu a consequência. Adão recebeu a consequência, Eva recebeu, Satanás também recebeu suas consequências e o mundo foi amaldiçoado. E diz a Bíblia, Adão e Eva, eles foram tirados, expulsos do jardim do Éden. Mas a pior coisa que aconteceu com Adão e Eva não é serem tirados do jardim do Éden, é perderem a relação com Deus. A comunhão. Podiam perder o jardim, mas estarem bem com Deus, isto é maravilhoso. Porque Deus é maior e melhor do que o jardim do Éden. Perderam a beleza do jardim do Éden, a riqueza lá, etc. Mas maior do que o jardim do Éden era Deus. Era a comunhão com Deus, a presença de Deus, o relacionamento deles com Deus. Perderam isto. E foram expulsos do jardim do Éden. Meus amados irmãos, e diz a Bíblia, todos que vieram de Adão e Eva, desde Caim, Abel, Sete, o grupo, até nós, já nascemos com pecado.
Porque diz a Bíblia, todos pecaram, Romanos 3, 23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Estávamos separados por causa do pecado. O pecado separa-nos de Deus. E diz a Bíblia, por causa de Adão e Eva, o pecado entrou no mundo. E também toda a descendência, a raça humana, eles pecaram. As pessoas já nascem pecadores. Natureza pecaminosa. Vivem no pecado. Fazem coisas que não agradam a Deus. Nascem separados de Deus. Nascem tipo cadáveres em pé. Já estão mortos e a caminhar aí no mundo. Nascem com pecado, nascem logo mortos. Porque a Bíblia, no livro de Romanos 6, 23, diz a Bíblia, Romanos 6, 23 fala, o salário do pecado é? O salário do pecado é morte. Essa é a grande verdade. O salário do pecado é a morte. E todos pecaram, logo todos, nós morreríamos todos. E não só morte física, morte espiritual, aliás, mas seria depois morte física e depois morte eterna. E, meus amados irmãos, eu queria ler um versículo aqui, no livro de Ezequiel, capítulo 18. Ezequiel, capítulo 18, lendo rapidamente o versículo 4. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho. E minha, é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Só que todos pecaram. Como todos pecaram, todos morrerão. Nós todos morreríamos. Por causa do pecado de Adão e Eva. E nascemos nessa situação. A nossa condição diante de Deus, como os irmãos sabem, nós já nascíamos pecadores, condenados a morrer e depois irmos para o inferno. E, meus amados irmãos, olhando para essa situação aqui, o homem estava sentado numa cadeira como um réu, condenado para depois morrer. Talvez ele estava à espera, como fazem nos tribunais, do juiz com aquele martelo, né? Depois de dizer, olha, depois de ouvir todos os lados e ler as acusações de defesa que ele depois bate o coisa. Pim! O julgamento acabou. Está condenado a não sei quantos anos de prisão, ou a morrer, ou em alguns países, condenado a morrer e morre mesmo. Como nos Estados Unidos, em alguns estados, né? Só que o grande juiz, que é Deus, porque o juiz é Deus, com seu martelo, ele tinha esse martelo. E a Bíblia diz que a cédula que estava contra nós, das suas ordenanças, porque diz a Bíblia que nós todos pecamos. E o pagamento do pecado é morte. E a lei não conseguiu tirar o nosso pecado. A lei não é má. A lei desperta em nós. Aliás, a lei é santa, é pura, veio de Deus. Só que se não existisse a lei, por exemplo, a lei que diz, não furtarás, ou não matarás, se não existisse a lei, eu não saberia que matar é pecado. Só que essa lei despertou em mim esse pecado, mas ele não tem poder para tirar esse pecado. Não tem. A lei é bom, tem poder, mas não tinha poder para tirar o pecado. Também o sacrifício de Arão não tinha poder para tirar o pecado. E a condição do homem e o estado do homem, a sua vida, tudo era contrário a ele mesmo. E ele estava nessa situação, sentado naquela cadeira de réu, perante o juiz. Só que diz a Bíblia, olhando para o outro lado, fazendo algumas, um pensamento assim rápido. Imaginemos, por exemplo, o homem, a dívida que o homem tinha. Diz a Bíblia que o homem não tinha condição de pagar essa dívida. Imaginemos, por exemplo, avaliar isso em valores, é muito mais do que qualquer valor, mas é só um exemplo. Imaginemos, por exemplo, a dívida do homem era 200 bilhões de euros. E a pessoa começa a pensar, até quando vou trabalhar para pagar essa dívida? 200 bilhões de euros. O nosso problema foi avaliado e é um preço que a gente tem que pagar. E o juiz estava lá com o seu martelo. E o advogado da acusação, que é Satanás, ele estava lá. Olha, vocês não têm com o que pagar. E eu já vi esse filme. Esse filme é diretamente para o inferno. E nós,
com nossos trabalhos, nossos esforços, rezas, orações. A gente acrescentava orações de jejum, vigília, ir para Fátima, para aqueles que vão para lá. Outros iam para Meca, outros iam para Israel. Muitas peregrinações, alguns matavam bois, matavam o quê? Etc. de coisas. Dão oferta para os pobres, distribuíam bens, etc. Aqui. Só que tudo que eles fizeram é avaliado. O juiz fala, olha, tudo que vocês fizeram é avaliado em 20 mil euros. Mas a vossa dívida é 200 bilhões de euros. E mais, pronto, podemos ainda falar, vocês ainda podem fazer qualquer coisa. Ainda podem trabalhar, vossos filhos vão trabalhar para ver se, não é? E eles investiram e trabalharam tudo. Até com os filhos, 100 mil euros, pronto, 100 mil euros. A dívida é de 200 bilhões de euros. E o homem ficou lá, desesperado, frustrado, desanimado, à espera de morrer e ir para o inferno. Só que o grande juiz com o martelo, ele podia bater assim, pá, já não há hipótese, pronto, vocês... Ô irmão, graças a Deus, não são nossas obras, nem nossas orações, nem jejuns, nem nossa ninguém era perfeito lá. Ele com o martelo, esse juiz, Deus, ele não bateu o martelo. Ele segurou o martelo na mão e ele fala, olha, eu tenho misericórdia dessa gente. Eu os amo também. Eu sei que essa dívida é 200 bilhões. Mas como a lei diz, para pagar aquilo, o homem mesmo morrendo aí, nessa situação, ele não iria para os céus. Que mesmo a morte do homem não o salvaria. Ele moriria por causa do seu pecado e não pagava a dívida. Esse que é o problema. Esse que era o problema. Porque se a morte salvasse a gente, não era problema. A gente moria e ia para a glória. Mas a gente morria mesmo na mesma e ia para o inferno. E o juiz diz, olha, eu vou agir de uma forma que eles não merecem. Isso é chamado graça. Um favor que nós não merecemos. A graça está atrás da cruz. É o pano do fundo da cruz. E ele fala, olha, eu vou dar mais do que 200 bilhões de euros. Imaginemos agora. É só fazer uma comparação. Diz a Bíblia que não é nem ouro nem prata. Jesus deu o seu sangue. Só que o sangue de Jesus, nem 700 quatrilhões, muitos milhões que podíamos chamar aqui, né? É maior do que tudo aquilo. Agora imagina, o homem tinha devido 200 milhões e ele não tinha condição de pagar. Agora Deus falou, eu vou pagar essa vossa dívida que vocês não tinham condições para pagar. E Deus tira 1 milhão. Deus não mandou nem querubim, nem serafim que voam na presença de Deus. Aqueles anjos ardentes que voam com fogo aí na presença de Deus. Assim, na cara mesmo de Deus. E os querubins que estão lá como representando os guardiões da santidade. Deus habita no meio dos querubins. Salmo 80, versículo 1. Deus não mandou nem serafim, nem querubim. Moisés não conseguiu resolver esse problema. Ele também depois teve outro problema. Porque ele bateu a vara lá depois e não entrou Canaã. Ele já havia dito a Deus, risca-me, em lugar de riscar esse povo, risca-me. É que se Deus riscasse Moisés iria para outro lugar e o povo o acompanhava também. Só um, Jesus. Nem Moisés, nem Abraão, nem ninguém. Quer no Antigo, quer no Novo Testamento. Deus diz, eu vou dar o melhor. E ele enviou o seu filho Jesus. No livro de João 3,16, vamos ler, João 3,16, diz a Bíblia, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deus, no seu grande amor, amou-nos numa dimensão que não tem explicação. Jeremias 31:3 fala, com amor eterno te amei, com amorável benignidade te atraí. Com amor eterno. E João diz um amor de tal maneira, irmão, esse amor moveu o coração de Deus. Esse amor fez com que Deus desse muito mais do que 200 bilhões, muito mais do que 4 trilhões, muitos trilhões que tínhamos pela frente. O sangue de Jesus.
avaliar em termos de valores, não há preço. Né? É muito mais do que todos os preços, os valores no mundo. E diz a Bíblia, Deus deu. Então, Deus, pelo seu amor, deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E meus amados irmãos, diz a Bíblia que Cristo morreu por nossos pecados. E aí, enquanto tínhamos aquele problema, eu queria que projetassem, por exemplo, Colossenses 2. Colossenses 2. Eu quero fazer rapidamente umas transições por causa do meu tempo. Colossenses 2. Alguém pode ler? Não, vocês podem projetar ali Colossenses 2,14. Colossenses 2, eu já tinha lido essa passagem. Porque a nossa situação aqui, alguns ainda estão lá, né? No mundo. Agora diz a Bíblia, Jesus, quando ele veio, lá na cruz de Calvário, ele veio. Diz a Bíblia que ele veio. E nós sabemos, Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ele não tem nenhum pecado, ele não cometeu nenhum pecado. Jesus veio dos seus, ele guardou toda a lei, não quebrou nenhuma lei. É pela primeira vez, única pessoa que guardou toda a lei. Moisés não conseguiu guardar toda a lei. Abraão não conseguiu. Ninguém conseguiu. Mas, porque guardando a lei, a pessoa pode guardar 99%, falhar quebrou tudo. E ninguém tinha essa capacidade de guardar toda a lei. E Jesus, ele guardou toda a lei. E ele foi obediente a Deus até morte na cruz. Só que ele, julgado, condenado e morto, não é por causa dele mesmo. Ele tomou um lugar que é nosso, como já foi lido aqui. Eu não estava no início, mas aqui pensei. Tipo, ele fez maldição. Ele se fez pecado. Tomou o nosso pecado. Tomou consequência do nosso pecado. Tomou pecado. Tomou maldições do pecado. E tomou consequências do pecado. Ele estava sentado numa cadeira que não era dele. Que é uma morte vicária, uma morte de substituição. Porque a gente estava sentado numa cadeira, junto com Adão, com um problema que Adão arranjou com Eva. E esse problema era pecado, condenação, maldição, morte, doença, etc. E estávamos sentados lá, à espera de fisicamente morrermos e irmos para o inferno. Jesus, enviado por Deus, pela sua graça, seu grande amor, ele chega ali e veio para a terra, nasceu, cresceu, 30 anos, começou o ministério. E diz a Bíblia, quando chegou no momento de ir para a cruz, ele levantou-nos, nós que somos da igreja, né? E ele sentou no nosso lugar. Não só sentou lá, foi julgado, condenado, e ele na cruz morreu. Só que diz a Bíblia, quando ele morreu por nós, não só morreu, foi sepultado, ele ressuscitou, é verdade. Mas quando ele na cruz morreu, esse documento que estava contra nós, pecado, condenação, morte, etc., que a Bíblia mesmo escreveu lá. Deus é justo, Deus é justo. Deus não podia nos salvar de outra forma. Ele tinha que cumprir com a sua justiça mesmo. A alma que pecar essa morrerá mesmo. Só que nós, se morrêssemos, íamos para o inferno. Ele providenciou uma forma de alguém que iria morrer na cruz de Calvário. Essa pessoa é chamada Senhor Jesus. Sem pecado, sem nenhuma falha, nenhum erro. Ele morreu, não por ele, porque ele não tem nenhum pecado. O pecado mata alguém que pecou. Jesus não tem pecado, o pecado não podia matar Jesus. Nem a morte podia matar Jesus. E nem ninguém. Ele deu a sua vida para pagar o preço que nós não podíamos, nós estávamos em condição de pagar. Só que quando ele pagou aquele preço, diz a Bíblia, na cruz, o documento que estava contra nós, nas suas ordenanças, ele rasgou isso lá. Por isso, para o irmão que é crente, nós que somos crentes, eu vou fazer uma outra coisa. Esse documento, imagina, esse documento foi rasgado. Rasgado, na cruz, rasgou. Jesus rasgou esse documento. E diz a Bíblia, ele nos transportou aqui das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele nos transportou aqui da maldição para a benção. Ele nos transportou aqui da condenação para
justificação, declarado justo, século. Porque ali estávamos condenados, mortos, ele nos tirou da morte para a vida. João 5, 24 diz a palavra do Senhor: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. A gente aqui estávamos no caminho da morte eterna. Jesus nos transportou, ouvimos a palavra, aceitamos Jesus, recebemos Jesus em nossa vida, cremos na sua obra redentora, diz a Bíblia que nós temos a vida eterna. E a Bíblia fala, não entrará em condenação. A condenação era lá. Aqui não há condenação. É por isso que a Bíblia fala, Romanos 5:1. 5:1. O que é que diz a Bíblia? Agora, nenhuma condenação, porque Jesus foi condenado lá. Por isso, na igreja, irmão, queria nos ajude. Nós não queremos ser juízes, né? Algumas pessoas que apontar dedo, o irmão não aponta dedo para ninguém. Ame toda a gente, diga, olha, nós já não estamos lá. Nós estamos aqui. Nós recebemos Jesus, identificamos com a sua morte e ressurreição. Ele levou nossos pecados, levou a nossa maldição, agora somos abençoados. Levou a nossa morte, agora temos a vida. Levou a nossa condenação, agora somos justificados. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Deus agora aqui em Cristo Jesus, Ele nos declara no seu tribunal, com aquele martelo que Ele tinha, né? Ele não tinha batido o martelo. Quando o advogado de defesa surgiu e cumpriu todos os requisitos da lei e morreu na cruz, ele ganhou a causa. Ganhou. O diabo perdeu. O diabo perdeu, a morte perdeu, eles perderam todos. E Jesus, como ganhou a causa, né? E aí o grande juiz fala, agora é hora de bater o coisa a favor dos seres humanos. O julgamento acabou aqui. Para os que estão em Cristo, nós, diz a Bíblia, não há condenação para nós. Por quê? Porque Jesus já nos justificou, perdoou nossos pecados. E Ele pagou um preço, redimindo-nos, pagou um preço para nos libertar da escravidão, do pecado, da morte, de tudo que é mal lá. Mas Ele não pagou preço para Satanás, como alguns dizem. Não. Jesus não, o diabo não tem nada, né? Deus foi quem nos criou. E o nosso problema também era com Deus. Deus resolveu esse problema. Mas não era para pagar dívida a Satanás nem a ninguém. Era para resolver o problema diante mesmo de Deus. Jesus morreu diante do Pai. Esse preço foi pago diante de Deus. Essa situação foi resolvida diante de Deus para resolver o problema do pecado. E aí, meus amados irmãos, Ele nos transportou e Ele, quando aceitamos Jesus, o seu Espírito Santo veio em nós. Um selo eterno da redenção. Uma garantia que nós vamos mesmo para a glória. Vamos para o céu, vamos estar com Deus. E Deus pôs o seu Espírito Santo em nós. E meus amados irmãos, tu e eu, nós que somos da igreja, já não estamos ali. Nós estamos aqui com Cristo. Salvos, justificados, redimidos, adotados. Agora nós somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus. Deus nos salvou, nos adotou. E nós agora somos filhos de Deus. João 1:12. Eu vou pedir que os irmãos nos ajudassem. João 1:12. João 1:12. Depois, Gálatas 4:7. João 1:12. Gálatas. João 1:12. Mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Amém? Nós somos filhos de Deus. Jesus, meus amados irmãos, Jesus que é filho de Deus, Ele humanizou-se ou tomou forma humana para nos fazer tornarmos filhos de Deus. Tu e eu, nós agora somos filhos de Deus. É um grande privilégio ter Deus como nosso Pai. E Deus fez-nos seus filhos em Cristo Jesus. Sendo filhos, diz a Bíblia que nós logo somos herdeiros de Deus. Amém? Alguém pode abrir Gálatas 4:7. Gálatas 4:7. Glória a Deus.
Amém? Obrigado, irmão Matias. Nós já não somos servos nem escravos do pecado. Já não estamos ali no outro lado. Não, porque ali quando nós nascemos como escravos do pecado. Escravos do pecado, de Satanás, de tudo que não glorifica a Deus. Ali. Mas se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mediante a sua morte, o sangue derramado na cruz, como diz a Bíblia, Cristo morreu por nossos pecados. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 3. E ele diz, segundo as Escrituras, e que ressuscitou dentre os mortos, segundo as Escrituras. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 3 e 4, fala que ele morreu por causa dos nossos pecados. Não só morreu, como ressuscitou. Quando nós aceitamos Jesus, é por esta graça de Deus que nós somos salvos. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, não vem das obras, para que ninguém se glorie. É graça de Deus. E a graça de Deus não só nos salvou em Cristo Jesus, nos transportou para esse lugar, fez de nós seus filhos, pela graça perdoou nossos pecados, pela graça salvou-nos, pela graça justificou-nos, pela graça nos fez seus filhos, pela graça, nós somos herdeiros de Deus, pela graça Ele está a preservar-nos, pela graça o seu Espírito Santo está em nós, pela graça temos a sua palavra, pela graça Ele nos dá a capacidade e graça para orarmos, pela graça Ele nos santificou. Os irmãos sabem que em alguns sítios eles pensam, por exemplo, vem o crente, nós todos na igreja, ainda estamos aqui. E vamos forçando guardar um sábado, guardar um domingo, tipo, orar, fazer muitas orações de jejum, outras coisas. Aqui, nós não estamos aqui. Não estamos aqui. É que Deus tirou-nos lá. Não é mal orar, não é mal fazer jejum, não é mal fazer vigília. Não é. Só que não são coisas que nos salvariam. Porque se salvasse, todos os judeus já seriam salvos. É que só pela graça em Cristo Jesus, que morreu na cruz de Calvário por nossos pecados. Pagou um alto preço, não é nem ouro nem prata, é o seu sangue, a sua vida. Deu na cruz por nós, por mim, por irmão, por nós todos que somos da igreja. Então a igreja não guarda coisas, lei, sábado, domingo, oração, o quê? Para ser salvo. É pela graça do Senhor, é pelo amor de Deus que nós somos salvos. Agora, uma vez salvos, Deus nos capacita, pelo seu Espírito Santo, a viver a sua palavra. Porque ninguém tem esse poder de guardar a palavra por si só. Não, ninguém tem. Ninguém tem esse poder. É a graça do Senhor que nos capacita. É a graça que nos salvou, é a mesma graça que nos capacita. Agora temos a nossa parte, claro que temos a nossa parte. É verdade que temos a nossa parte, né? Como salvos. E meus amados irmãos, essa graça que nos salvou é a graça que nos capacita. Essa graça que nos capacita é a graça que está nessa faixa da preservação. Quando falamos da santificação, meus amados irmãos, falamos da santificação, deixando um pouco a graça. Deus tirando de lá para cá, nos santificou. Por isso, por exemplo, a igreja de Corinto. A igreja de Corinto, com todo o problema que aquela igreja tinha, não estava aqui. Não estava. Havia alguém que tinha relação com a madrasta, levava o tribunal uns aos outros, usava mal os dons, divisão de 4 grupos na igreja, aqui, em Corinto. Não estava aqui. Ou estava aqui. Não estava lá. Não. Eles estavam aqui. Diziam, mas como é possível estar aqui e terem esse problema? Isso nos remete para uma outra situação. Ponto 2. Santificação progressiva. Ou experimental. Essa igreja está aqui, estava aqui. É por isso que Paulo fala aos santos. Paulo, quando escreve para a igreja de Corinto, ele não fala aos pecadores, aos criminosos, aos assassinos, aos não sei o quê. Não, aos santos. Porque foram santificados. E essa santificação é chamada posicional ou inicial. Porque foram santificados, separados em Cristo Jesus, separados, tirados das trevas para a sua maravilhosa luz. Agora, aqui nessa santificação progressiva, a igreja deve crescer. Antes, crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. O crente deve saber, eu já estou aqui, Deus quer que eu cresça na santificação. Eu já sou santo, graças a Deus.
há coisas que eu devo vencer, eu vou esforçar. Deus Pai está comigo, Jesus está em mim, o Espírito Santo está em mim. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 3,16. Sois o templo do... E dizemos, opa, mas aquela igreja, templo do Espírito Santo, eles viviam misericórdia. Eu nem acredito que aquela igreja era a igreja de Cristo. E era. Tinham o Espírito Santo? Tinham. Tinham dons, muitos dons e ministérios. É só ler o carta de Paulo aos Coríntios. Ô irmãos, aqui na terra, não vamos abrir porta para as pessoas começarem a pecar. Não tem nada a ver com isso. Mas a grande verdade é que pela graça sois salvos. Mediante a fé, isto não vem de vós. Não vem das obras. Agora também isso não tira as obras. Amém? Efésios 2:10 mostra que somos salvos para a prática das boas obras. Mas não são boas obras que nos salvaram. Mas fomos salvos para viver na santidade, na honestidade, na sinceridade, na verdade, em ler a palavra, na oração, vir aos cultos, chegar a hora e evangelizar, à espera de Jesus Cristo. Claro, devemos fazer essas coisas, mas com a consciência bem clara que Deus nos salvou pela graça e Ele quer ver esses frutos dignos do arrependimento nas nossas vidas. Andar de glória em glória. Melhorar nos caminhos do Senhor. Progredir nos caminhos do Senhor. Avançar nos caminhos do Senhor. Com vista e com uma visão para glorificação ou santificação final. Porque a igreja está nessa faixa. Santificação progressiva. Agora há uma santificação que nós estamos a aguardar. Que é a glorificação. A perfeição é o arrebatamento ou quando a pessoa deixar essa vida. Mas enquanto estamos nessa vida, vamos fazer a nossa parte, vamos esforçar. Só outra coisa, meus amados irmãos, que eu queria alguns versículos para ler com os irmãos, é ver nós como a igreja agora aqui. Eu estou aqui, o irmão está aqui, nós, a igreja, nós estamos aqui. Mas diz a Bíblia, no livro de Colossenses, que nós estamos assentados com Cristo lá, no lugar celestial, não é? Nós estamos sentados com... É verdade, ali nós não estávamos com Cristo, estávamos mais ligados com Adão. Com Adão. Condenação, morte para outro lugar. Mas aqui diz a Bíblia, somos a igreja, somos a noiva de Cristo, salvos, santificados, lavados, purificados, transportados das trevas para a sua maravilhosa luz. O Espírito Santo está em nós, Ele nos capacita, nos dá graça e fala que nós estamos sentados com Cristo naqueles lugares. E eu pergunto aos irmãos, onde é que Cristo está sentado? À direita do Pai, não é? Se Ele é cabeça, nós somos corpos. Estamos sentados com Cristo. Porque Ele está no nosso meio. Se Ele está, a posição que Ele está lá no céu, nós estamos ligados com Cristo. Sentados com Ele. Claro, nós não somos deuses, né? Não somos deuses. É como o presidente do país. A esposa do presidente não é presidente. É a primeira dama, não é verdade, mas ela não é presidente, não é? Então, Jesus é Deus, nós não somos deuses, mas nós estamos com Ele. É como a esposa do presidente. Está com o presidente, come com o presidente na mesa, anda com o presidente e caminha todo lado. Os filhos também estão lá, às vezes, na caminhada, em casa, em alguns sítios, tirando o sítio do trabalho onde o pai vai estar. E, meus amados irmãos, nós que estamos aqui, como a igreja, mas... pela fé no Espírito, estamos com Jesus, lá no lugar celestiais, à direita do Pai. A nossa mente, o nosso coração diz, Deus, o Senhor está comigo e eu estou contigo. Todas as coisas, diz a Bíblia aqui, que acontecem para a igreja, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vê uma aflição, aqui vai cooperar para a tua bênção. Eu não compreendo isso, não percebo isto. A palavra de Deus diz, todas as coisas trabalham junto, bem e mal. Para nós que estamos aqui, vão contribuir para o nosso crescimento espiritual. Vão contribuir para o nosso amadurecimento. Para a nossa santificação. E meus amados irmãos, aqui nesse lugar, Deus não só está conosco, mas Ele nos ajuda a vencer e a continuar a vencer. Aqui nesse lugar. Mas nós como a igreja, a nossa mente já saiu de lá. Mas ainda estamos no mundo. Mas a nossa mente, a nossa mentalidade é ligada com a palavra do Senhor. O nosso coração, o Espírito Santo está lá, Jesus está lá. E nessa caminhada, acreditamos que em Cristo nós seremos
mais do que vencedores. E vamos ter lutas? Vamos. E aqui, podemos reivindicar algumas orações? Podemos. Podemos. Podemos reivindicar, por exemplo, uma cura divina. Podemos, aliás, é uma doutrina bíblica. Mas há pessoas como Paulo que ficaram com o problema deles até foram para o céu. Há outro como Timóteo que pregava, que tinha frequentes enfermidades e problema no estômago. Mas mesmo Deus cura ainda hoje. Mas Ele cura quando quer e Ele tem poder para curar. E nós como igreja, que devemos fazer é depender mais da sua soberana vontade. E acreditar que Deus pode fazer isso. Se Ele quiser, Ele pode. Ele opera milagres, ressuscita os mortos, cura enfermos. Mas há situações que Ele mesmo. Só que nós não conhecemos aquelas coisas. Da sua soberania há coisas. E não é o geral, não é que todos os crentes têm que ficar aqui. Alguém estiver doente e orar, Deus não cura. Não, não é isso. A cura divina é bíblico. Deus cura mesmo as pessoas. Deus cura ainda hoje. E Deus quer curar. Ele é Jeová Rafá. Mas há casos, que só Ele sabe, né? A gente ora, Ele mesmo diz, olha, Paulo, tens que ficar com esse espinho na carne. E Paulo diz a Bíblia, orou, e Paulo, homem de fé, né? Ele orou, Deus, cura-me dessa. E Paulo sabia que isso não era normal. Deus cura, e Deus já usou Paulo para curar muitas pessoas. E aquilo depois começou a perturbar Paulo. Não é que Deus mostra, olha, aqui, quem veio mesmo te incomodar, eu permiti um demônio para te incomodar aqui. Demônio para me incomodar. Misericórdia. Deixa-me poder para expulsar demônio. Está vendo? Paulo expulsou o demônio estava lá de pé. Sai demônio em nome de Jesus, e o demônio ficou lá. Porque o espinho não saía mesmo. Lançou o espinho, né? O demônio pode ir embora, mas o espinho ficou lá. Deus cura-me. Deus deixou. Deus falou, olha, esse espinho, esse espinho vai te ajudar. Não é que o demônio estava dentro de Paulo. Não, não estava. Nem influenciava a vida de Paulo. Mas lançou uma coisa. É isso que nós que somos como crentes. Na vontade permissiva de Deus, Deus pode permitir uma coisa. Mas nunca o mal pode vir de Deus. O mal não vem de Deus, nem pode vir de Deus. Deus é fonte do bem. Mas Deus pode permitir. Na sua vontade soberana, há aquela vontade permissiva. Na vida de Jó, ele permitiu. Espinho de carne. O demônio esbofetou Paulo com aquilo. Deus permitiu aquilo na vida de Paulo. Mas diz a Bíblia, para que Paulo não se orgulhasse, se soberbecesse. Né? Deus permitiu aquilo. Mas mesmo com aquilo, Deus capacitou Paulo com a sua graça para vencer. E aquilo nunca impediu Paulo de pregar a palavra. Nunca impediu Paulo. Algum dizem, pronto, aí é enfermidade, é um problema disto, mas daquilo. É claro que nós ficamos sem saber, diz a palavra, é um espinho na carne. Mas incomodou Paulo. Muito, muito. Ele orou 3 vezes. Deus não tirou aquilo. Mas Deus usava Paulo para pregar e curar muitas pessoas. Deus fala, a minha graça te basta. Essa graça te capacitará a vencer essa situação, essa dificuldade. Ser doença, ser outra coisa, espinho na carne. A minha graça é maior do que aquela situação. Te capacitará a vencer aquela dificuldade ou aquela luta. Meus amados irmãos, é o mesmo Deus que nós temos hoje, o mesmo Deus de Paulo, é o Deus que está conosco. Mas sabemos também que Jesus ressuscitou Lázaro, Jesus curou o paralítico, Jesus ressuscitou o filho único da viúva, Jesus curou todos que vinham para ele curou todos. Todos. Mas há situação específica que vem da nossa limitação, não sabemos porquê. Deus sabe. Mas o certo é que tudo que acontecer para a vida do crente, todas as coisas cooperam junto para o bem daqueles que amam a Deus. Podemos não entender hoje, vamos entender um dia. Mas a grande verdade é que Deus está conosco para nos fazer campeões e sermos mais do que vencedores. Eu queria ler a última passagem para deixar o tempo depois. Efésios 1, 22, 23. Efésios 1, 22, 23. Diz a Bíblia, e sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. E para ser cabeça sobre as coisas, o deu à igreja.
que é o seu corpo, o complemento daquele que cumpre tudo em todas as coisas. Meus amados irmãos, Jesus é a cabeça, nós somos o corpo. Nós estamos cheios de Cristo em nós e Ele ainda nos usa nessa vida como igreja, para continuar com a sua obra. Não só salvação das pessoas, cura das pessoas, libertação das pessoas, bênção das pessoas, o evangelho seja pregado até os confins. Jesus usa a sua igreja nesse trabalho. Ele já tinha feito um trabalho maravilhoso lá naquela zona da Palestina. Mas Ele ainda quer continuar conosco, como a igreja. Continuar a sua obra, manifestar o seu poder, curar enfermos, libertar os oprimidos, transportar as pessoas das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós estamos aqui, como a igreja, para continuar com esse trabalho e esse projeto do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. E podemos contar com o Espírito Santo, podemos contar com Jesus que está conosco, e também nós, como a igreja, podemos dizer: Deus, o Senhor está conosco, nós estamos contigo, não há condenação para nós, o teu Espírito Santo está em nós, o teu poder está em nós. Alguém que estiver doente pode reivindicar: Deus, cura a minha enfermidade. Sim, pode. Ou o inimigo me incomoda, eu repreendo em nome de Jesus. Pode. Há um poder de Deus em nós. E Ele não está tipo 50% ou 25%, não. Ele está completamente com o seu poder completo em nós. A igreja está cheio do poder sobrenatural de Jesus. Cheio dos seus dons, cheio dos seus ministérios. Nós que somos da igreja, devemos orar: Deus, desperta em nós os teus dons. Desperta em nós os teus ministérios. Manifesta mais de ti, o teu poder em nós. Nós acreditamos que nós somos uma nova geração, nós somos novas criaturas, as coisas velhas já passaram, a Escritura se fez novos, e nós estamos assentados com Jesus nas regiões, no lugar celestial, à direita do Pai, juntamente com eles, ainda estamos na terra. Amém? E o seu Espírito Santo está em nós. Eu queria pedir à igreja, vamos ficar em pé, enquanto o pastor Samuel prepara. Eu queria chamar o pastor Samuel para orar por nós e dizer: Deus, ajuda-nos, Senhor. Nós sabemos que em Ti somos novas criaturas, não há condenação para nós, o Teu Espírito Santo está em nós, Jesus já pagaste o preço que nós não podíamos pagar, já nos tiraste daquele lugar, nós não estamos na condenação, nem temos dívida para pagar. O irmão não tem nenhum cêntimo para pagar, nem Satanás, nem ninguém. É que o inimigo quer pegar-nos com coisa do passado. Oh, lembra disto, lembra que tinhas esse problema, lembra que ainda tem. Não, eu não tenho nada, o irmão também não tem. Diz a Bíblia que não temos. Deus diz em Cristo Jesus que Ele pagou todos os nossos problemas. Nós agora somos justificados, declarados sem culpa, lavados com o sangue de Jesus. O que o crente tem que fazer é desfrutar da alegria de Deus, é celebrar essa vitória. Não viver como alguns que ainda mesmo estando aí, ainda ficam tristes por problema de lá, ficam com amargura, ficam sem... Eu acho que Deus mesmo também fica mesmo um pouco: mas como é que a minha igreja, eles já não estão lá, mas ainda alguns parece que andam carregados, andam ainda tristes, não saltam, não vibram, não... Falta expressão. Irmão, imagina uma pessoa que devia ser preso para morrer aqui em Portugal. Depois o Marcelo Rebelo de Sousa, dentro da lei, cumpre os requisitos e manda tirar essa pessoa. E ainda fala: olha, vou adotar-te como meu filho. Misericórdia. Não, graças a Deus. Essa pessoa, imagina, essa pessoa ficaria triste ou ficaria alegre? E a alegria que ninguém poderia controlar. E Marcelo diz: olha, eu quero que me corte relva no meu palácio. Essa pessoa correria com velocidade incrível, porque ele, se não fosse Marcelo, seria um cadáver, né? O que Deus fez por nós, até haver dar para Deus, até parece que custa-nos, né? Dar para Deus. E quando pensamos que nós não tínhamos 200 bilhões para pagar, e Deus fez tudo o que Ele fez, haver dar um cêntimo, tiraram um cêntimo. Uma pessoa perdoou-te mais de 200 bilhões. E tiraram um euro, e euro ainda vai, mas notas é um problema, né? E quando comparamos ali com as notas que damos para Deus, nem dízimo, nem oferta, nada paga isto, irmãos. Que Deus nos ajude a dar o nosso melhor para Deus. Pastor Samuel. Nosso bom Deus e Pai, nós estamos em Tua presença. Te agradecemos pela Tua palavra e por tudo aquilo que ela abre nos nossos corações, por aquilo que ela desperta, Senhor, ó Deus, nas nossas mentes e na nossa vontade. Te agradecemos por esse grande amor que Tu manifestaste a nosso favor. Te agradecemos pela cruz do Calvário, onde Jesus Cristo, Ele pagou por tudo aquilo que de errado havia na humanidade e através dele nós fomos reconciliados contigo.
E te pedimos, ó Deus, para que pelo Teu Espírito nos leves a nós podermos vibrar na Tua presença, pela essa maravilhosa graça que Tu manifestaste nas nossas vidas, porque agora nós somos Teus. E que pelo Teu Espírito nós possamos ver que grande amor nos tem concedido o Pai ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. E na realidade nós somos filhos de Deus. Nesta manhã, Senhor, ó Deus, que cada um de nós possa continuar de uma forma cada vez mais intensa, que nós nos possamos desenvolver, crescer, amadurecer nesta realidade do Teu amor para com cada um de nós. Neste amor que se manifestou nas nossas vidas, que fez com que nós fôssemos, Senhor, ó Deus, adotados na Tua família e possamos ser chamados pelo Teu nome. Te agradecemos, ó Deus, por esse milagre que é o maior de todos os milagres. Te agradecemos, ó Deus, por essa transformação que é a maior de todas as transformações. Obrigado pela libertação que Tu nos concedeste, para que agora a cada dia nós possamos viver nessa dimensão. Deus Todo-Poderoso, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu Espírito. Abre, Senhor, ó Deus, em cada um de nós essa dimensão cada vez mais nítida daquilo que foi realizado a nosso favor. E que verdadeiramente, ó Senhor, nós possamos sair deste lugar regozijados em Ti por causa das grandes coisas que Tu tens feito, do grande amor que Tu tens manifesto na nossa própria vida, dessa nova realidade que nós vivemos e que ela possa ser manifesta no nosso relacionamento contigo, na nossa disposição, na nossa prontidão para fazer a Tua vontade, para Te amar sobre todas as coisas, para amar o nosso próximo como a nós próprios, para podermos servir, para podermos, Senhor, ó Deus, estarmos envolvidos naquele que é o Teu plano e o Teu propósito, de que esta humanidade seja alcançada pelo conhecimento de quem Tu és, do amor que Tu tens, de que, Senhor, ó Deus, em Jesus Cristo todos podem ser reconciliados contigo. E também, Senhor, ó Deus, que nós possamos viver a nossa vida com os olhos focados naquelas moradas que Jesus nos foi preparar. Sabemos que não pertencemos aqui, sabemos que estamos aqui de passagem, sabemos que enquanto estamos aqui o Teu poder nos assiste, sabemos que enquanto estamos aqui nós não estamos sozinhos, sabemos que enquanto estamos aqui o Teu Espírito, Ele habita em nós, mas nós aguardamos, ó Deus, com expectativa o dia glorioso, em que nós vamos estar contigo para todo o sempre. Esse dia que não vai mais terminar, esse dia que é um dia eterno de felicidade, em que o inferno será derrotado como já foi derrotado na cruz, em que nenhuma intenção maléfica pode, Senhor, ó Deus, prevalecer nas nossas vidas, porque, Senhor, ó Deus, em Ti nós somos mais do que vencedores. E nesta tarde, Senhor, ó Deus, uma vez mais nós oramos por cada necessidade. Oramos por cura em relação àqueles que estão enfermos. Oramos, ó Deus, por libertação por aqueles que se encontram oprimidos. Oramos, Deus da glória, por consolo em relação àqueles que podem estar tristes. Oramos, ó Deus, pelo um senso de vitória em relação àqueles que podem estar se sentindo derrotados. Deus da glória, envolve-nos com a Tua igreja também, para que sejamos uma influência nesta sociedade, sendo sal e luz, levando a Tua palavra e sendo arautos dessa graça, não aquilo que nós compramos porque não podíamos comprar, mas aquilo que Jesus Cristo realizou, aquilo que Ele alcançou, aquilo que Ele, ó Deus, obteve para cada um de nós, através da Sua morte e da Sua ressurreição. Celebramos essa vitória nesta tarde, na Tua presença. E queremos viver, Senhor, ó Deus, nela durante toda esta semana, naquele que morreu e ressuscitou, para que nós tenhamos vida e vida com abundância em Cristo Jesus. Para a Tua honra e para a Tua glória. Amém. Amém. Estamos felizes com Jesus? Amém. Esta é a nossa vitória, esta é a nossa vida, é aquilo que Ele alcançou para nós vivermos. Mas não queríamos terminar o nosso tempo sem cantarmos os parabéns a todos os aniversariantes que durante esta semana fizeram anos. Não sei se temos entre nós alguém, eu não tenho de cor, mas alguém que fez anos, pode vir aqui à frente. Ok? Temos alguém? Temos, acho que sim. Ok? Mas vou pedir a alguém que me ajude aqui com a música, está bem? Porque agora fazer um solo ou começar com um solo seria um bocadinho complicado. Zé Carlos. Então vamos preparar-nos, o Zé Carlos vai nos dar ali o tom e vai ajudar também. E juntos vamos cantar
Parabéns a você. Ponham-me lá a letra, senão eu ainda sou capaz de me enganar, não? Ok, todos juntos. Parabéns a você nesta data.